Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Conta o evangelista Mateus que naquela manhã Jesus caminhava em direção à casa de Jairo. Como ocorria frequentemente no trabalho desenvolvido pelo Mestre, ele estava rodeado de grande multidão. Enquanto ele caminhava em direção à casa de Jairo, ele para num determinado momento e irá fazer aquela pergunta que para os seus discípulos pareceu um tanto quanto estranha. Irá perguntar ao mestre: quem me tocou? E eles estavam ali rodeados de grande multidão. Então eles respondem ao mestre: olha, Senhor, várias pessoas o tocaram. Não, mas alguém me tocou de um modo diferente. Porque eu senti que saiu de mim um poder, saiu de mim uma virtude. Ele então para naquele momento, olha para trás, e a alguns metros de si verá uma senhora que estava ajoelhada, orando, com profunda emoção. Ela diz: fui eu, Senhor, que eu toquei. Eu tinha certeza que se eu tocasse as suas vestes, eu ficaria curado. O Cristo então olha para ela e diz: vai, a tua fé te curou. É interessante observar essa passagem, que está muito detalhada em Mateus, porque o Cristo, quando diz para aquela mulher: vai, a tua fé te curou, ele poderia estar colocando de um modo diferente isso. Ele poderia colocar: vai, eu te curei, eu sou o Mestre, eu sou o Todo-Poderoso. Mas ele quis, naquele momento, nos trazer o ensinamento necessário naquela passagem. No momento, então, que ele diz: vai, a tua fé te curou, é o momento em que ele está colocando nas possibilidades dela a busca pela saúde. Então aquela mulher, com efeito, passava por um problema de doença que era um problema crônico. Há 12 anos ela estava doente, sofria de hemorragias, e toda doença, quando ela é crônica, ela se reveste de um determinado desafio. Então era altamente desafiadora para aquela mulher, aquela doença. Mas ela tinha se colocado numa posição interna favorável com a sua fé, para que, em tocando nas vestes do Mestre, ficaria curada. E efetivamente isso acontece. Então ali está o Mestre nos ensinando que nós necessariamente devemos buscar dentro de nós os elementos necessários da busca da nossa saúde. Temos que mobilizar elementos dentro de nós, fundamentados na fé, que irão caracterizar o processo de busca da saúde. E efetivamente, apesar de todos os coadjuvantes que nós temos hoje em dia, em termos de busca de saúde, na figura do medicamento, do chá, do bisturi, de alguma fisioterapia ou das terapias variadas que existem aqui na Terra, nós temos que necessariamente nos movermos no sentido de buscar a saúde, como fez aquela mulher. E se nós vamos ver este conceito de saúde que o Cristo coloca especialmente nessa passagem, mas em outras, lá no Evangelho de Lucas, vamos observar que ao longo da história da humanidade nós sempre tivemos uma dualidade em termos de saúde, em termos de doença. Então é muito comum se pensar assim: o Cristo, ele veio sobremaneira ressaltar a saúde integral, mas é muito comum ao longo da nossa história nós vemos assim fundamentos voltados para uma saúde integral, naquele dizer do Espírito Joana de Ângeles, dizendo assim: a saúde que vai ser um reflexo da alma, do perispírito, e que também se manifesta no corpo físico. Ou tivemos aquela outra ideia vinculada à saúde ou doença no corpo físico. E vamos ver que ao longo da história da humanidade tivemos essas duas ideias. Esta primeira ideia de uma saúde integral, sistêmica, voltada para o indivíduo na sua integralidade, foi aquela mesma ideia que era ventilada 5 séculos antes de Cristo na escola de Hipócrates. Lá se dizia que não existia a doença, mas existia o doente.
falando da criatura em termos integrais, sistêmicos. Essa escola de Hipócrates irá ser o oposto do que ocorreu 2 séculos depois de Cristo na escola de Galeno, que via saúde e doença colocada no corpo físico. Então, ao longo da humanidade e sua história, veremos que esses dois aspectos são ressaltados. E, efetivamente, quando nós nos colocamos perante algum profissional médico e ele vai estudar e verificar, fazer uma anamnese de um corpo físico, ele pode pegar uma estrutura muito pequena desse corpo e dizer que há saúde ou há doença. Mas pode ser lá o joelho, pode ser o punho, pode ser algo bem pequeno no seu aspecto físico, ele irá considerar saúde ou doença. Mas ele examinando e dizendo que a pessoa não está doente, nós não podemos dizer que ela é saudável, porque existem os doentes psiquiátricos, que são aqueles doentes mais graves. Então, muitas vezes, há uma estatística que diz que esse doente psiquiátrico, vivendo mal, se alimentando mal, tendo uma vida de relação social deficiente, ele muitas vezes guarda silêncio com relação às doenças orgânicas. Mas se o indivíduo, então, não tem doença nenhuma a nível psiquiátrico, nenhuma doença a nível físico, nós não podemos dizer que ele é saudável, porque existem muitas doenças catalogadas a nível da parte emocional do indivíduo. Então, ele pode ter os transtornos variáveis que dificultam a sua vivência em sociedade. Mas se ele é saudável no aspecto emocional, o aspecto psiquiátrico e o físico, nós não podemos dizer que ele é integralmente saudável, especialmente aqui no nosso planeta, onde existem muitas das doenças que são as doenças de ordem espiritual. Aquelas doenças que são catalogadas nos aspectos espirituais, as doenças da alma, muito bem explicitadas por Joana de Ângeles, Espírito, e o Espírito Hamed também. Então é importante nós verificarmos, quando conceituamos saúde ou doença, podemos e necessariamente devemos nos voltar ao indivíduo na sua integralidade. Espírito, corpo perispiritual, perispírito ou psicossoma, como diz André Luiz, ou o corpo físico, nessa integralidade do indivíduo. E as doenças que estão catalogadas presentemente são aquelas doenças de cunho emocional, muito comum nos dias de hoje. E muitas delas são ocasionadas pelo pensamento inadequado. Irá dizer a espiritualidade superior que as questões do pensamento inadequado acabam influenciando em todo o corpo físico. Tanto é assim que existe uma pesquisa feita pela psiquiatra americana e psicanalista também, chamado Irving Yalom. Irving Yalom tem vários livros traduzidos aqui para o português. E ele fez uma pesquisa interessante na Universidade de Duke sobre a questão do pensamento, dizendo assim que cada um de nós, na média, produzimos por dia em torno de 50 mil pensamentos. É bastante pensamento. E muitos desses pensamentos não chegam à tela do consciente, ficam a nível do inconsciente. Interessante que ele observou nessa sua pesquisa, dizendo da qualidade desse pensamento. É um estudo bastante interessante. Qual a qualidade do pensamento produzidos por nós? Então ele vai chegar à seguinte conclusão, que 60% dos pensamentos que nós produzimos são sobre fatos e acontecimentos passados, que a gente não tem mais nada para fazer hoje. Então são aqueles pensamentos lá de trás que ainda fazem parte da nossa vivência, mas que hoje a gente já não pode fazer mais nada com relação àquilo. Então são coisas que a gente fica pensando lá do nosso passado, né, que nós não temos mais o que mudar. Ou então é aquele tipo de pensamento, tipo assim, ó, alguém vem falar com nós e fala com tanta intensidade de uma mágoa, de uma dificuldade que teve com alguém, e a gente vê assim, como aquela pessoa está falando com tanta intensidade, e a gente pensa assim, bom,
isso que ele está falando deve ter ocorrido semana passada, ou mês passado, ou quem sabe alguns meses atrás, e a gente pergunta para a pessoa, mas quando ocorreu isso? Ela vai dizer, olha, fazem 10 anos. 10 anos que ocorreu isso e a pessoa ainda está trabalhando com aquela mágoa e aquele pensamento inadequado. E há estudos também que comprovam que numa região do nosso cérebro chamado hipotálamo, né, há a produção de produtos químicos chamados peptídeos. E esses produtos químicos são produzidos de acordo com a nossa emoção. Então, naquelas emoções adequadas, favoráveis, de amor, de fraternidade, de espiritualidade, né, são produzidos determinados produtos químicos que vêm para o nosso organismo, ocasionando saúde, porque influenciam no sistema imunológico. Mas aqueles outros pensamentos de ódio, rancor, mágoa, medo, também fazem com que o hipotálamo coloque na corrente sanguínea esses peptídeos, que são produtos químicos, ocasionando doença. E daí nós pensamos naquilo que a doutrina espírita fala com muita frequência com relação ao nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para pensar e agir, mas em função daquilo que pensamos e agimos, vamos colhendo resultados positivos ou negativos da vida, saúde ou doença. Então a gente vê, quando se fala nessa qualidade de pensamento, o modo como nós estamos colocados hoje. Então é aquele indivíduo assim, não é? Por exemplo, que a gente diz para ele assim, olha, não está muito bom, as coisas não estão bem. E ele vai dizer assim, mas espera para ver como é que vai ficar. Se não está bom agora, espera para ver. Ou então aquela pessoa que fica 3 horas assistindo a televisão e fica dizendo, mas olha que programa ruim, olha coisa que não vale nada. E não move 1 centímetro para desligar o aparelho ou mudar de canal. Parece que ele quer assistir aquilo para ter o que falar no outro dia com alguém. Então 60% dos nossos pensamentos, no dizer de Irving Yalom, estão relacionados com fatos do passado. 20% dos nossos pensamentos estão relacionados ao futuro, com algo que talvez não aconteça, e está muito relacionado com a nossa ansiedade, né? Ou seja, aquilo que vai ocorrer no futuro, e às vezes é num futuro distante. A gente está com a nossa criança em casa e fica assim maltratando a nossa mente, dizendo, e agora, o que vai acontecer com ele? As coisas já estão desse modo, imagina quando ele ficar grande. Quer dizer, está se preocupando com algo que talvez vai ocorrer ou não daqui a 20 anos, né? Então o futuro está relacionado com a ansiedade. É como aquela pessoa, não é, que vai no médico, ela vai ao médico, não é? O médico prescreve uma série de exames. Ela já começa a ficar preocupada, aí deve ter alguma coisa. Pedir tantos exames assim, deve ter. Ela vai, faz os exames, não é? Começa a sofrer ali. Leva uma semana para estar pronta, ela vai no laboratório, pega, é claro que ela vai abrir o exame. Daí tem algo escrito em latim ali, ela diz, olha aí, ó, eu sabia que tinha alguma coisa. E sofre muito mais ainda. Passa uma semana, ela vai no médico, levar o exame, o médico olha e diz, olha, não tem nada, isso aqui é comum, todo mundo tem. Quer dizer, sofreu, e aí a ansiedade, né, por antecipação. 20% dos nossos pensamentos estão aí, só aí já são 80%, não é? 12% dos nossos pensamentos é no aqui e agora, e especialmente de ordem material, né? É aquelas preocupações assim, de como é que eu vou comprar tal coisa. Olha lá, o meu vizinho trocou de carro e agora, olha o meu aqui, e a pessoa começa a sofrer, né? Ou como é que eu vou ter tal aparelho eletrônico? E daí ela faz um esforço tremendo para comprar aquele aparelho, né? Porque é de última geração, e 30 dias depois surge um outro de última geração, porque todo mês surge um de última geração. Então esses aí são aquelas questões do aqui e agora de ordem material. E 8% aproximadamente, não é? Aí tem uma pequena variável, são de assuntos relacionados no pensamento em aspectos positivos da vida. É aquela pessoa que procura ler algo interessante, aquela que tem o hábito da oração, aquela que tem o hábito da meditação, que são hábitos saudáveis. E nessa pesquisa,
vai dizer então que tudo aquilo que é positivo vai influenciar no sistema imunológico, que é aquele sistema que nos cuida da nossa saúde, nos protege, enquanto os aspectos negativos fazem com que tragam doenças para o corpo físico, especialmente as doenças psicossomáticas, ou aquelas doenças físicas que estão presentes quando o sistema imunológico está muito baixo. Então, quantas vezes algumas pessoas assim passaram por dificuldades, alguma briga, algum rancor, alguma dificuldade grande, um estresse extremo com relação a outro, passou 3, 4 dias, ficou doente, né? O sistema imunológico da pessoa cai e ela fica mais favorável a vírus e bactérias. Aliás, tem um estudo feito na biologia molecular que diz mais ou menos assim, ó, que vírus e bactérias adoram um tipo de frequência vibratória, um tipo de sintonia baixo. Então, tudo aquilo que se relaciona ódio, rancor, né, medo e esses pensamentos e emoções semelhantes fazem com que vírus e bactérias adorem esse tipo de pensamento, porque conseguem se multiplicar mais facilmente. Enquanto aqueles pensamentos, não é, maiores de amor e de fraternidade realmente fazem com que o sistema imunológico fique numa condição um pouco melhor. Então é importante nós pensarmos que o nosso pensamento ele é significativamente importante para a nossa saúde. E quando nós falamos em saúde e doença, nós podemos buscar também um conceito de saúde bastante interessante que está lá no livro Consolador, do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, perguntado o que é saúde, o Espírito benfeitor amigo responde que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, ele não fala em saúde se voltando ao corpo físico, não. Saúde é a perfeita harmonia da alma. E vai dizer ele mais, numa observação na referida questão. Muitas vezes nós temos que ter doença física para ter saúde espiritual. Olha, parece um paradoxo, né? Mas muitas vezes nós necessitamos da doença física para ter a saúde espiritual. E aí a gente observa quantos e quantos de nós chegamos, por exemplo, à casa espírita em busca da saúde física, mas quando começamos a conhecer o Evangelho do Cristo, começamos a meditar sobre isso, começa a mudar o nosso conceito de vida. E aí vamos buscar essa saúde, né? A perfeita harmonia da alma. Chico, não é? Oportunamente nos dá um exemplo sobre essa saúde sendo a perfeita harmonia da alma. Diz ele assim que oportunamente procurou ele uma irmã, não é? Lá na cidade de Uberaba, acompanhado pelo seu filho adolescente. E essa nossa irmã disse assim: Chico, o meu filho está com gangrena nas pernas e o médico quer amputar as pernas dele. O que a espiritualidade pode orientar sobre isso? Daí o Chico pensou um pouquinho e disse assim: minha irmã, se eles querem amputar, sigam a recomendação médica. Mas Chico, o meu filho é surdo, cego, mudo e não tem os braços. Agora ele vai ficar sem as pernas. E daí o Chico disse assim para ela: minha irmã, esse seu filho é um espírito que nas últimas 10 encarnações se suicidou. Então ele está criando um automatismo para o suicídio. Então para ele, na verdade, a gangrena é o remédio. Porque apesar de ele ser surdo, cego, mudo e não ter os braços, ele já está pensando numa forma de achar uma ponte e se jogar de lá. Então ele ficando na cama, necessariamente ele não vai cometer suicídio. E ele implorou antes de vir para essa encarnação que não deixasse com que eles se suicidassem. Então a gangrena é o remédio. Então nós vamos analisando essas questões todas de saúde e doença e vamos verificar que muitas vezes aqui na Terra a doença chega até nós por vários motivos, né? Muitas vezes são questões expiatórias, e muitas vezes são questões expiatórias que nós viemos lá de um passado, de uma encarnação anterior ou várias encarnações anteriores, onde ocasionou delito, onde nós
fizemos algum erro no passado e hoje a gente vem com essa possibilidade de passar aqui por um processo de dor, de dificuldades. Muitas vezes, a doença que nos acomete não tem a ver com o passado, mas tem a ver com esse planeta, que é um planeta, né, bastante materializado, e nós temos um corpo que é material. Então, em muitas das oportunidades, se a gente já passou dos 40 anos, por exemplo, e eu já passei há bastante tempo disso, a gente começa a sentir dor no joelho, tornozelo dói, a coluna dói. Se a gente vai ficando mais tempo por aqui, mais dores vão surgindo, né? Então não tem a ver com o passado, mas tem a ver com o próprio processo de materialidade que nós vivemos aqui na Terra. Então as questões de saúde e de doença são questões profundas que acometem a nós que estamos aqui. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda irá lembrar que existem muitas doenças que ele chama de doenças depurativas, ou seja, são aquelas doenças que nos atingem para que a gente possa, ao desencarnar em função daquela doença, ir mais, entre aspas, mais leve lá para o mundo espiritual, deixando muito das nossas mazelas aqui no corpo físico. Mas quando nós pensamos em saúde e doença, nós pensamos e lá em Lucas, no capítulo 14, versículo de 12 a 24, que é uma passagem bastante interessante. Conta o evangelista que numa determinada manhã o Cristo chega à cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas da Terra. Ela foi fundada aproximadamente 8.000 anos antes do Cristo, né? E em muitas passagens do Evangelho a gente vê a comparação entre a cidade de Jericó e a cidade de Jerusalém, né? Dizendo que Jerusalém é uma cidade espiritualizada porque lá estão os templos, enquanto Jericó é uma cidade mercantilista, materializada, não é? Dados os seus aspectos econômicos. E naquela manhã, então, o Cristo chega em Jericó. E existia naquela cidade de Jericó um cego chamado Bartimeu, que ele vivia à beira do caminho pedindo esmola. Quando o Cristo chega, rodeado de grande multidão, Bartimeu percebe que ali está aquele profeta anunciado, o Messias anunciado há muitos e muitos séculos antes. Então, ele vendo aquele multidão e vendo que o Cristo está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E o Cristo vai passando. E ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E ele vai gritando. Quando ele começa a gritar, vêm os discípulos do Cristo e chamam a atenção dele, dizendo assim: olha, para de incomodar o mestre, né? E Jesus percebe aquilo. Quando Jesus percebe, ele para rodeado pela multidão, e Bartimeu está lá adiante. E aí acontece algo bastante significativo, porque a gente vai perceber que em todas as passagens em que o Cristo produz a cura, ele o faz de uma técnica própria, uma pedagogia de curar próprio, de acordo com as condições daquele momento. E também para nos ensinar. Então, naquele momento, o Cristo está rodeado de grande multidão e Bartimeu está lá adiante. Eu já me coloquei no lugar do Cristo. E o que eu faria se eu fosse o Cristo? Bom, o homem está lá, ele é cego, não é? Então eu iria até ele para ver o que ele queria, para atendê-lo. Mas o Cristo faz diferença, faz diferente. O Cristo chama Bartimeu. E por que ele faz isso? Porque se ele fosse até aquele homem, ele estaria reforçando as suas impossibilidades. Então ele promove aquele homem dizendo, chamando Bartimeu ao seu encontro. E aí o evangelista vai colocar algo com sentido psicológico profundo. Ele vai dizer assim, ó: Bartimeu levanta, tira de si a capa e vai em direção à multidão. Olha o sentido psicológico disso. Bartimeu levanta. Por que levanta? Porque o que está querendo dizer nas entrelinhas ali? Está querendo dizer assim,
que para nós buscarmos a saúde, a gente tem que se mover, a gente tem que se levantar, a gente não pode ficar caído. Se a gente quer a saúde, a gente tem que lutar por ela, ir ao encontro dela. É que fez Bartimeu, então ele levantou. Ele tira de si a capa. O que é a capa? A capa é algo que esconde, que não mostra quem ele é. No momento que ele tira a capa, ele se mostra tal qual ele é. Ou seja, um ser humano como muitos de nós, com as dificuldades próprias que ele tem, né? Com as suas peculiaridades próprias. E diz mais assim, ó, ele vai ao encontro da multidão. E que multidão é essa? É a multidão dos seus medos. É a multidão da sua pouca valia. Ele tinha pouca valia por si próprio, uma baixa autoestima. Então ele vai em direção à multidão que está ali. E aí é interessante que ele chega na frente do Cristo. Bartimeu era cego. Se ele enxergasse, ele estaria olho a olho com Jesus. E para estar olho a olho com o Mestre, a pessoa não pode ter mazelas morais. Porque tem uma outra passagem de Lucas, também na cidade de Jericó, que um outro homem não teve coragem de ficar olho a olho com Jesus. Vocês lembram aquela passagem de Zaqueu, publicano? O Cristo chega na cidade de Jericó e lá tem um publicano, né, que era Zaqueu, que era um coletor de impostos, que era um homem que tinha enriquecido ilicitamente. E aquele homem era um homem de baixa estatura, ele sobe numa árvore para ver o Cristo. Mas ele também, quando o Cristo chama, ele não olha nos olhos do Cristo, não, porque as suas mazelas morais eram significativas. Ali está frente a frente, está Bartimeu. Se ele visse o Cristo, ele estaria olhando para o Cristo. E daí Jesus vai fazer para ele uma das perguntas mais intrigantes de todo o Evangelho do Cristo. Jesus olha para ele e diz assim, Bartimeu, que queres que eu te faça? Bartimeu, que queres que eu te faça? Mas será que o Cristo não está vendo que o homem é cego? Claro que está vendo que o homem é cego. Então, por que do sentido dessa pergunta? Olha a pergunta que o Cristo fez. Bartimeu, que queres que eu te faça? Ele está perguntando para nós hoje. Que queres que eu faça por ti? Ou seja, o Cristo está dizendo assim, Bartimeu, eu tenho infinitas possibilidades de te atender. Tu tens as tuas carências. Entre as tuas carências e as minhas possibilidades, o que tu quer receber? Tu é que sabe o que tu quer receber. Então é dizendo para nós hoje assim, ó, nós estamos numa casa espírita. A espiritualidade superior que está presente aqui nesse ambiente tem infinitas possibilidades de fluidos para nos dar. Eles têm infinitas possibilidades, cada um de nós tem as nossas necessidades. Entre tudo aquilo que eles têm para dar e aquilo que nós necessitamos, o que nós queremos receber, nós é que sabemos. Porque se eu venho aqui para tomar o passe e eu estou pensando na coisa que eu deixei lá fora, na novela que ficou para depois, no futebol que eu estou perdendo, ou qualquer outra coisa lá fora, ou se eu não acredito naquilo que eu estou fazendo aqui, eu vou receber quase nada ou nada. Mas ao contrário disso, se eu me coloco numa posição receptiva à espiritualidade superior, se eu tenho fé, se eu tenho certeza que a espiritualidade superior está aqui me dando em abundância, eu vou receber com certeza em abundância. Então, no momento que o Cristo pergunta, Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? É a mesma coisa que a espiritualidade está perguntando para nós. Olha, nós temos infinitas possibilidades em termos de fluidos para atender cada um de nós que estamos aqui. Mas nós é que nos colocamos na posição receptiva para receber ou não esses fluidos. Então, daí, quando o Cristo pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele foi muito esperto na resposta. Senhor, eu quero voltar a ver. Ele não disse que queria enxergar, porque enxergar e ver são coisas diferentes. Senhor, eu quero voltar a ver, e ver é perceber a realidade espiritual. Ver é perceber o momento que ele está passando. Ver é vivenciar a oportunidade ali. Então ele diz assim, o Cristo diz assim, ó,
vai, a tua fé te curou, não é? Então o ver dele era diferente do enxergar, porque como é que nós enxergamos? Quando a luz bate lá no cristalino, vai a informação pelo nervo óptico lá para a região occipital do cérebro, daí a gente enxerga. Enxergar todos nós enxergamos, mas ver é diferente, né? Ver é diferente. Por isso que oportunamente Jesus já nos disse, nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que são coisas diferentes de ouvir. E o Cristo vai dizer, como disse no início da nossa conversa, não é? Vai, a tua fé te curou. E interessante que tanto na primeira passagem daquela mulher que estava doente, quanto nessa de Bartimeu, nós temos assim as pessoas buscando no Cristo a saúde, mas ele não curou a todos. Ele não curou a todos, porque ele curou de acordo com méritos de cada uma das pessoas que estavam ali. Mas interessante que, mesmo que ele não tenha curado a todos, ele nos deu a todos o caminho necessário para alcançarmos a cura. E aí, a cura no seu sentido mais integral possível, que é a cura de ordem espiritual, a cura da alma, que é o Evangelho do Cristo. Através da vivência do Evangelho do Cristo, nós vamos ter essa cura integral. Como no dizer de Joana de Ângeles, não é? Quando ela, lembrando da passagem do Cristo aqui na Terra e da sua missão, ela irá lembrar assim, ó, que em nenhum momento se sabe que o Cristo tenha ficado pelo menos um dia de cama. Não, ele não ficou doente. Por quê? Porque ele tinha saúde integral, que vem onde isso? Da sua qualidade, nosso modelo e guia, que o Mestre é, nosso modelo e guia. Então ele nos dá aí o caminho para que nós possamos superar as nossas dificuldades. Ele nos dá o caminho dessa saúde integral. Muita paz a todos.